Um objeto sagrado que guarda muitos mistérios. Será que ele ainda existe? O que seria o Santo Graal? E se for verdade? Deixe o seu like, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho, não lhe custa nada. Eu sou Antônio Bocco e sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Na Europa Ocidental, uma das lendas que ultrapassou séculos permeando obras artísticas e literárias foi o Santo Graal. Para muitos, não se trata apenas de uma lenda, mas de algo sagrado que realmente existiu ou que ainda existe. Mas se existir, o que isso poderia ser de fato? Você já deve conhecer a teoria mais citada nas obras literárias, a de que trata-se de um objeto e este seria o cálice no qual Jesus bebeu vinho na última ceia. Mas existem várias outras versões. Em algumas delas, o tão cobiçado objeto não seria um objeto, poderia representar algo mais figurativo ou mesmo vários objetos. Quer tentar descobrir? Então não saia desse vídeo. A menção mais famosa sobre o Santo Graal está presente na obra de 2003 do autor norte-americano Dan Brown, O Código da Vinci, que você certamente conheceu através do filme estrelado por Tom Hanks. O livro foi um dos maiores sucessos de venda na literatura, bem como o filme foi um sucesso de bilheteria. O que atraiu a atenção não só do público, mas também da igreja, foram as polêmicas envolvendo personagens bíblicos e fatos controversos relacionados a eles, cujo conteúdo se baseia em um dos evangelhos apócrifos, que são aqueles que ficaram de fora das Escrituras Sagradas e que contam partes da vida de Jesus que não são mencionadas na Bíblia. A obra de Dan Brown baseia-se boa parte em fatos e documentos históricos que levantaram questionamentos sobre como realmente teria sido a vida de Jesus e sua santidade. No meio de toda essa trama, envolvendo a história do mundo e da religião católica, o Santo Graal é mencionado como peça ou objeto fundamental no segredo mantido por uma suposta fraternidade secreta, que teria existido no ano de 1099 com a missão de proteger a linhagem de Jesus e Maria Madalena. Esta fraternidade seria o Priorado de Sião, que, segundo o autor, existiria até hoje e que, em outras palavras, manteria o relacionamento amoroso do Filho de Deus com Maria Madalena em segredo. Mas para Brown, em O Código da Vinci, o que viria a ser o Santo Graal? Bem, na obra ele menciona a subcompreensão de sangue real, que seria sangue real. Mas o que isso poderia representar? Alguns interessados no assunto interpretam como a verdadeira descendência de Jesus Cristo. Esta é apenas uma das suposições insinuadas no livro e no filme que intrigam a igreja. Então, a peça preciosa não seria um objeto, mas toda uma linhagem de Jesus Cristo com Maria Madalena, que teria sido uma prostituta que recebeu o perdão do Filho de Deus. Mas as hipóteses levantadas pelo autor não param por aí. Ainda em O Código da Vinci, há a menção de uma ramificação da Igreja Católica, com a missão de evangelizar, mas que também estaria relacionada a rituais como autoflagelação. Esta ramificação seria o Opus Dei, que teria também a missão de recuperar o Santo Graal, mesmo que para isso seja necessário derramar sangue de inocentes. Como já dissemos anteriormente, o segredo do Santo Graal estaria, de acordo com a obra de Dan Brown, aos cuidados do Priorado de Sião, que não só guarda a linhagem de Jesus, como um tesouro relacionado a isso. Este tesouro, ou o Santo Graal, seriam documentos e objetos capazes de comprovar a união de Jesus com Maria Madalena. Neste caso, não estaríamos procurando um objeto apenas, mas vários. Será? De qualquer modo, ainda não temos uma definição do Graal. A intrigante obra do escritor norte-americano foi só uma das mais recentes a abordar este assunto, mas o pioneiro a escrever sobre isso foi o poeta e romancista francês que viveu no século XII, Chrétien de Troyes.
O autor tinha preferência por narrar romances de cavalaria, incluindo lendas arturianas, que contavam sobre o rei Arthur, além de escrever sobre a busca pelo Santo Graal, que foi um assunto muito pautado na Europa da Idade Média. Para Chrétien, o objeto sagrado seria um prato bem grande, o suficiente para lavar um salmão. Então, é disso que se trata. O tempo todo estávamos falando sobre um prato sagrado? Não necessariamente. De acordo com a obra do francês, para chegar até o Graal, o personagem Perceval teria que chegar ao castelo do Graal e fazer a pergunta: a quem o Graal serve? Mas o pobre homem acabou não obtendo resposta. Bom, vai ver que foi por isso que séculos depois abriu-se um leque de possibilidades para o objeto sagrado, podendo ser o cálice da última ceia, a crucificação, o elixir da vida ou a linhagem de Jesus. Mas continuamos nossa busca, pois, seja lá o que for, talvez o romancista francês não tenha tido tempo suficiente para escrever sobre o que de fato seria. Ele teria falecido antes de completar sua obra, e foi a partir daí que vários outros começaram a levantar as hipóteses mencionadas. Um dos escritores fascinados pelo assunto e que veio pouco depois de Chrétien, ainda no século XII, quase chegando ao século XIII, foi o também francês Robert de Boron, outro escritor de romance em prosa que complementou o Conte do Graal, iniciado por seu conterrâneo e também associado à obra às histórias sobre o rei Arthur. Segundo Robert, baseado nas histórias de sua época, o personagem bíblico José de Arimateia teria levado o Graal para a crucificação para aparar o sangue de Cristo. Até onde se sabe, o escritor teria sido o primeiro a sugerir que o Graal seria o cálice usado por Jesus na última ceia. Obviamente, como você pode ter percebido, se for também um aficionado pelo assunto, os escritores que surgiram após Robert, a grande maioria anônimos, elegeram o cálice da última ceia como o Santo Graal e o transformaram à busca pelo objeto sagrado na missão de muitos cavaleiros do rei Arthur. Mas nem linhagem, nem cálice, nem documentos. Na Alemanha, o poeta Wolfram von Eschenbach trouxe uma outra versão. Para ele, o Graal seria o Lapsit Exilis, ou o que conhecemos atualmente por Pedra Filosofal, o que em nada se parece com o Graal de Chrétien. Independente da representação feita por cada autor até o século XVIII, parece que não há, até hoje, uma definição clara e concreta sobre o que de fato isto se trata. De qualquer modo, existem estudiosos que acreditam que, mesmo assim, o Graal possa ter servido como ferramenta capaz de ser implantada em vários contextos para permitir a comunicação de uma mensagem necessária, seja ela qual for. Mas estes mesmos estudiosos defendem a necessidade de uma separação física e figurativa nas descrições literárias para que houvesse a compreensão do que é o Graal. É importante nos atentarmos para razões que levaram tantos escritores medievais a tratarem deste assunto como a busca por um objeto sagrado. Ao Graal foram atribuídas propriedades mágicas, os mesmos poderes que os celtas atribuíam aos vasos mágicos que eram tidos como capazes de satisfazer as necessidades e os desejos daqueles que tinham o privilégio de comer e beber neles. Com início no romance de Chrétien, complementado em seguida por Robert de Boron, o Santo Graal na literatura medieval resultou em 5 romances que trataram do assunto, indo desde a crucificação de Jesus com desfecho na morte do rei Arthur. Além da tradução e readaptação do autor alemão Wolfram, outro destaque entre as traduções e versões foi a obra Morte de Arthur, ou A Morte de Arthur, escrita pelo inglês Thomas Malory no final do século XV. Nos seguintes séculos, a temática perderia o interesse dos escritores, mas no século XIX, os escritores Scott Tennyson, Charles Williams e John Cowper Powys, bem como o compositor Richard Wagner, se atraem pela história e a lenda, trazendo de volta o debate sobre o Santo Graal.
Como você pode notar, não há definição, mas existe a crença sobre a existência de algo sagrado ou mesmo mágico que pode conter a chave para descobertas ou virtudes. Assim como as várias versões dos inúmeros autores que abordaram o tema, cada pessoa que acredita na lenda ou história atribui ao Graal o significado mais próximo de sua vivência e referência. O mesmo pode ter acontecido aos autores e às outras pessoas da Idade Média. E você? Acredita na existência do Santo Graal? E se ele realmente existe, em qual das suposições sobre o que ele de fato seria apresentadas neste vídeo você acredita? E se Dan Brown estiver certo e realmente existir uma linhagem de Jesus Cristo? E se for verdade? Deixe os seus comentários e suposições aqui embaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Aquele abraço.